Oi, bom dia pessoal. Galera, aqui é o seguinte, ó. Aqui eu estou fazendo, né, o balanceamento do sistema. O que é o balanceamento do sistema? O balanceamento do sistema nada mais é do que deixar a carga de gás conforme é para ser, certo? E aqui eu estou utilizando, né, um sensor penta, né, ou também alguns conhecem como sensor 5 pontas, onde ele tem 5 sensores, certo? Estou com dois manifolds, um analógico e um digital. Aqui eu já vou aproveitar nesse vídeo aqui, já vou mostrar para vocês a diferença de você trabalhar com a ferramenta digital e a outra analógica, certo? Vamos começar por aqui, ó. Primeiro, eu estou utilizando um gás 404A, certo? Um gás 404A. Aqui eu tenho um expositor grande de 3 portas de carne, certo? Que trabalha para congelar, né? Congelar as carnes, menos 20. E muitas das vezes a pergunta é qual a pressão de gás que eu deixo num equipamento desse. Pessoal, primeira coisa, né, tem uma regrazinha que a gente deve sempre colocar em prática, que não, jamais utilizar a pressão como referência, certo? Então aqui nesse caso, ó, aproxima aqui, viu? Ó, pessoal, então nesse caso aqui, eu tenho nesse momento uma pressão, né, de trabalho de 22 psi e tem uma temperatura de evaporação de 24,5. Mas aqui a gente fecha com os 24, certo? Então vamos lá, o que a gente vai fazer aqui? Como eu estou sem o celular, tá gravando agora no momento, o que a gente vai fazer para saber se realmente a carga de gás está ok, está perfeita? A gente vai pegar essa temperatura de evaporação, vai subtrair, né? Diminuir, ou melhor dizendo, diminuir a temperatura de evaporação pela temperatura de sucção, a temperatura do retorno. Aqui esse sensor ele tá monitorando a temperatura de sucção lá, como eu falei para vocês, né? Nesse momento, a temperatura lá da tubulação de sucção, né, do retorno, está com 4,3 graus. Isso, se a gente for colocar na ponta da caneta, na calculadora, vai dar mais ou menos em torno aí de... Vai dar mais ou menos em torno aí de 19 graus, certo? É muito simples, pessoal. É só a gente fazer assim, ó. É só a gente pegar essa temperatura de evaporação, menos 24, né, ó, menos 24, e pegar essa temperatura aqui, ó, a gente arredonda para 4. Aí a gente vai diminuir. 24 menos 4 é o quê? 20, né? Então, nesse caso aqui, praticamente está quase dentro da faixa, né? Dentro do padrão. Aqui, o que, é que a gente necessitaria? Necessitaria o que? Tirar mais um pouco desse gás. Se a gente retirar um pouco mais desse gás, a temperatura, né, da sucção lá vai subir um pouco mais. Se a temperatura de sucção subir um pouco mais, a temperatura de evaporação, a consequência é o quê? Ela subir um pouco mais também, certo? Então, nesse caso aqui, pessoal, está quase dentro da faixa. Aqui eu vou remover um pouco mais desse gás, tirar bem pouco, né? Vou deixar mais ou menos trabalhando em torno de 19 psi, 17 está perfeito. E aqui no outro, pessoal, ó, deixa eu me arrumar aqui. Agora eu vou precisar, viu? Essa temperatura aqui do retorno, né, que eu estou monitorando, é daquele primeiro compressor, que são 2 compressores. Um lá, do lado esquerdo, e tem um ali, ó, do lado direito. Essa temperatura que a gente vai verificar agora, né, de retorno, é a temperatura lá do está no... Ó, galera, novamente vamos retornar aqui com o vídeo, né, que teve um errozinho aqui na parte do meu celular. Aqui é o seguinte, ó, a pressão de trabalho desses equipamentos aqui, pessoal, existe uma pressão X, uma pressão correta, os equipamentos funcionar normalmente. Mas a gente jamais deve usar apenas a pressão como referência, para saber que o equipamento está em boas condições de funcionamento. Primeira coisa é monitorar a temperatura de retorno, né, da tubulação de sucção. A temperatura de retorno da tubulação de sucção do meu segundo compressor do meu lado direito está nesse momento aqui, pessoal, em 4,2 graus. Está em 4,2 graus. E agora a gente vai converter a pressão, né, em PSI para a temperatura de evaporação.
Aqui eu tenho uma pressão de trabalho nesse momento, no meu manifold analógico de 20 PSI fechado, ó. Pode observar, ó. Tá 20 PSI bem fechadinho, ó. Onde tem os ponteiros em preto. Cada ponteiro desse aqui vale a 5, certo? Ó, 5, 10, 15, 20. Então a gente vai pegar essa pressão de trabalho. A gente convertendo ela vai dar mais ou menos em torno de 20 PSI, vai dar mais ou menos em torno de uns 20 graus, né, de evaporação. Ó, a gente vai se basear por esse, 20 não, 20 PSI, né, a gente convertendo, vai dar mais ou menos em torno de 24, ó. Esse gás está evaporando em 24 graus. A gente vai pegar 24, a gente vai botar aqui a gente vai pegar aqui, ó, vamos pegar aqui 24, vamos diminuir, vamos pegar a temperatura de evaporação de 20, né, 24, e vamos diminuir pela temperatura de sucção, né, de retorno, tá dando 3,6. A gente arredonda aqui para 4, vamos botar 4, 20, ou seja, está praticamente dentro da faixa, né, 20, mas se a gente puder deixar um pouco mais, né, abaixo do que 20, melhor ainda, porque o compressor ele vai estar trabalhando aliviado, né, não vai trabalhar forçado. Então, nesse caso, o que é que é necessário a gente fazer? É necessário a gente remover um pouco desse gás. Quando a gente remover mais um pouco desse gás, a temperatura de retorno ela vai subir. E a temperatura de evaporação também vai subir um pouco, ou melhor, exatamente, vai subir um pouco, tá bom? Então, pessoal, basicamente isso, né? Espero que esse vídeo, aqui, ele tenha ficado bem explicado, né? Se o caso houver alguns erros, pessoal, aí, não é por conta assim da gente, é por causa do movimento aqui que atrapalha um pouco e às vezes tira um pouco da nossa atenção, né? A nossa explicação. Mas é basicamente isso, pessoal. Toda vez que você for fazer uma recarga de gás, principalmente no equipamento grande, sempre procure utilizar o máximo possível de ferramenta, procure sempre botar em prática, né, as boas práticas, que é monitorar a temperatura de retorno, através da temperatura de retorno, mais a conversão, né, da pressão de trabalho, você vai conseguir chegar na pressão exata de trabalho do equipamento, beleza? Lembrando, para cada tipo de gás, seja ele ecológico ou não, existe uma temperatura exata de evaporação. Beleza, pessoal? Valeu!